noite, pessoal. Bem-vindos. E vamos começar hoje nossa conversa aqui, como sempre, para acalmar, inclusive nós que estamos chegando aqui correndo e tudo, vamos fazer uma oração, né? Amigos do plano espiritual, querido mestre, irmão maior Jesus e Pai todo misericordioso, agradecemos por mais essa oportunidade, mais essa noite em que aqui nos reunimos. Pedimos que nos auxiliem, nos enviando fluidos de paz, de tranquilidade, para que possamos aproveitar da melhor forma essa nossa conversa, essa nossa troca de experiências, de conhecimentos que pretendemos ter hoje, não só entre nós, que habitamos aqui o plano terrestre, como também nossos irmãos que certamente também participam hoje do plano espiritual. Que possamos aproveitar esses momentos de paz e de iluminação para que trabalhemos na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual e para que possamos principalmente levar um pouquinho dessa luz que porventura venhamos adquirir hoje para o mundo afora, para todos os nossos amigos, familiares e conhecidos. Que assim seja. Muito bem. Então, o tema da nossa conversa de hoje, vocês vão entender porque eu vou insistir em chamar de conversa e não de palestra, é o livro A Caminho da Luz. Então, a gente começou a falar um pouco da obra de Emmanuel, né? O Clayton fez uma palestra aí sobre o Consolador, eu falei um pouco sobre a obra do Emmanuel, aí tentei cobrir um pouco tudo, e hoje a gente quer falar do livro A Caminho da Luz, né? Vou mais uma vez, né, tentar rapidamente, parece que meu trabalho é tentar resumir coisas que não dão para serem resumidas, né? Então, assim, no livro A Caminho da Luz, honestamente, dos meus livros favoritos, né? São 25 capítulos, e aí se eu fosse resumir cada um deles e levasse 1 minuto, a gente acabaria o tempo. Então vou tentar falar mais ou menos, agrupar e falar mais ou menos do que o livro fala, depois o Clayton me ajuda dando alguns destaques aqui, né? O livro, vamos dizer assim, a primeira sessão, A Caminho da Luz, somos nós, certo? A ideia é nós aqui, o plano terrestre, toda essa comunidade que vive na Terra, do começo da jornada até o destino final, que no fim das contas é a luz, é a perfeição, é o Pai, é Deus, né? O livro começa, uma primeira sessão fala justamente como o plano espiritual trabalha na formação do planeta Terra, como Jesus e os espíritos crísticos desde o começo estão lá ajudando as forças mais básicas do universo a formar o orbe, não só do lado físico, do lado material, mas como também do lado espiritual e tudo mais. Então, para quem gosta, tem interesse, né, desse começo aí, a gente tem essa visão espiritual de como isso aconteceu, né? Como a vida surge, né, da matéria bruta aqui no planeta. Esses são os primeiros capítulos. Em seguida, a gente passa para uma sessão que é a sessão das primeiras civilizações. Essa é a parte dos famosos exilados de Capela, né? E esse é outro tema que eu gosto bastante, acho que até já fiz uma palestra sobre isso, né? Mas a ideia que para mim é perfeita de que aqueles que são mais atrasados em um povo evoluído vêm ajudar e se tornam os mais adiantados de um povo atrasado.
né? Então a ideia de que civilizações como os egípcios, os próprios hindus, hebreus, vieram para cá, né? Vieram exilados desse outro orbe, que já estava mais avançado que o nosso, mas que para aquele orbe, para aquele mundo, eles não estavam acompanhando a evolução moral daquele mundo, eles vêm para cá. E aí aqui, para o nosso estágio naquele momento, eles eram muito mais avançados e ajudaram a gente. Então isso para mim é um belo exemplo da sabedoria divina, né? Você vê que até aquele que, sob um aspecto aqui, pode ser visto como atrasado, sob outro aspecto, está ajudando pra caramba. Então tem toda uma sessão sobre isso, comenta daqueles povos que já estavam na Terra, como o povo chinês, e daqueles que vieram de Capela e deixaram os traços no mundo até hoje, né? Mesmo voltando para lá. Então tem uma sessão longa sobre as primeiras civilizações, né? Aí, em seguida, a gente entra numa sessão tá aqui, da vinda do Cristo, né? Porque ali a gente já está falando logo depois dessa vinda de Capela e desses povos, você começa a ter a Grécia, e aí depois você tem Roma, que são também foram planejados pelo plano espiritual para trazer arte, trazer ciência, trazer cultura para o mundo, né? E aí, em meio à civilização, ao Império Romano, vem Jesus, né? Trazer a mensagem, trazer esse exemplo que fica até hoje, e ele fala um pouco também depois da morte de Jesus, da ida de Jesus, que a mensagem, né, a gente não exatamente aprendeu 100% da lição, teve alguns distúrbios no meio do caminho, tanto é que essas civilizações viram seu fim e por aí vai. Então tem essa sessão, né? Lembrando, primeiro, sessão da, vamos dizer assim, gestação da Terra, depois essa sessão dos povos, dos exilados de Capela e como ajudar a população que aqui estava a avançar, essa preparação para a vida de Jesus e um pouco que vem depois, que por conta, vamos dizer assim, da gente não ter captado 100% a mensagem, né, Idade Média e tudo mais, não foi exatamente o auge da civilização. E aí depois, numa última sessão aqui, a gente vem a Renascença e os dias atuais, né? Apesar do planeta ainda ter, de nós, né? Ainda temos nos debatido muito com guerras e inquisição e cruzadas e tudo isso, veio depois a mensagem do Espiritismo e ultimamente o planeta, apesar da gente ainda ter problemas com guerras e tal, tem caminhado para uma situação melhor. E o livro fecha com esse aviso de que o planeta está chegando num momento de transição. Assim como Capela viveu essa transição há muito tempo atrás, a Terra está chegando. Nós não sabemos se isso é amanhã, se é a semana que vem, se é daqui a 100 anos. Mas nós sabemos que esse momento está chegando. Então esse é um chamado para todo mundo, né? Para que a gente faça essa escolha. Se a gente vai ficar por aqui ou se a gente vai ter oportunidade de ajudar um plano menos avançado, vamos dizer assim. Ok, mas tem mais, né, no meu resumo, mas fala aí. A questão que a gente está discutindo sobre esse livro é o que a gente pode trazer, o que a gente pode dar oportunidade para discutir. Então, a gente vai abrir na sequência algumas perguntas, mas antes eu vou falar um ponto crucial. A ideia é que a gente abra e fale mesmo, faça perguntas tão avançadas quanto simples, para que a gente possa evoluir um pouco nesse assunto. Não vai ficar restrito a essa condição, mas uma parte importante do livro é como ao longo da nossa história nós vamos compartilhando ajuda, conhecimento e amor. Então aqueles mais capazes trazem essa mensagem à proteção para aqueles que são menos capazes. A gente nota os grandes povos, né, os romanos se desenvolvendo, espalhando todo esse conhecimento, proteção, né? Então fala-se da paz romana, que eles garantiam dentro
dos limites do Império Romano é essa segurança. As pessoas podiam caminhar lá, sair de um país e para outro. Eles falam que isso só foi possível depois de 1000 anos, né? Quando os povos bárbaros foram vencidos. E como no tempo da Terra, esses nossos dias, meses, anos, séculos são segundos para Jesus Cristo. Quanto tempo demorou para ele desenvolver, desde o primeiro protozoário que chegou, desde as primeiras energias que foram colocadas, até chegar efetivamente a um ser humano. Então ele convidando esses povos para dizer, bom, agora eu tenho algum trabalho que a gente possa fazer. Vocês querem aproveitar? E como essa oportunidade é oferecida para a gente diariamente? Você ajudar alguém menos capaz, você ajudar o seu bichinho de estimação, todos nós estamos progredindo. Todos nós estamos nesse caminho da luz que vai levar a gente para alguma coisa mais para frente. A oportunidade que a gente tem de prestar caridade, de desenvolver, não é porque a gente só estudou um pouco mais, né? Mas a gente está aqui justamente para debater essas ideias, para poder esclarecer algumas dúvidas que fiquem da gente mesmo. Então, abrindo para vocês as perguntas, é uma maneira de a gente também oferecer essa oportunidade de vocês colocarem para a gente quais são os principais pontos que vocês gostariam que a gente discutisse ou explicasse um pouco mais. Essa é a ideia hoje. Acabou a palestra, viu? Era para ser 5 minutos, mas eu sabia que a gente ia se colocar. Tem um resumo dos 25 capítulos. Eu vou, naquela pasta que a gente tem o resumo, eu vou colocar. Então vocês vão poder ver o resumo dos 25 capítulos. Mas a gente queria parar cedo mesmo, porque a gente sempre fala aqui, todo palestrante aqui fala, eu quero ser mais aberto, uma conversa hoje, eu vou deixar tempo para falar. E a gente nunca fala, a gente se empolga, fala e a gente está no horário. Então a gente fez esse pacto que a gente ia parar. De novo, qualquer tema, não precisa ser pergunta, se tem uma observação, pode ser a Caminho da Luz, pode ser de qualquer coisa do Espiritismo, a gente quer fazer uma conversa aberta. Não necessariamente eu e o Cleiton não sabemos tudo, então se vier uma pergunta aí que a gente não souber, a gente vai falar que não sabe. Se tem alguém na plateia, tem gente que leu, que estudou. E vai ficar gravado também a pergunta, a gente pode postar depois qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós gostaríamos que cada item não se estendesse demais para a gente poder trazer outros assuntos. Então, se a pergunta demandar alguma coisa mais longa, a gente vai pedir então para deixar para uma próxima oportunidade. Talvez vire uma palestra. Então, eu tenho indo nesse conceito do livro e pelo que vocês explicaram, como entra nesse contexto, por exemplo, você pegar mesmo o Império Inca, que foi dizimado, né, quando eles foram embora, o mesmo os egípcios que depois, ou mesmo Alexandria, que foi queimada a biblioteca. Então, se tem toda uma estrutura, um chamado para que venha avançar, por que é permitido esse freio ou essa dizimar? Essa resposta eu tenho pronta para você. Tudo que existe no plano também tem um plano de término. Então, todas as galáxias, planetas, tudo vai chegar no fim. Porque nós vamos evoluir. A nossa energia vai passar para outro lugar. Cidades estão programadas para deixar de existir. Eu estava vendo, a primeira cidade que foi criada no mundo, lá na Mesopotâmia, ela virou pó, porque era feita de terra, era tijolo. Então, tudo isso virou areia de novo. Aquele conhecimento só é transferido. Você vai passar para outros lugares, outros povos, outras oportunidades. Então, o conhecimento foi feito em Capela. Capela foi destruída. A estrela existe, mas o planeta deixou de ter ou passou por uma outra situação. Então, aquela comunidade deixou de existir daquela maneira. E essa evolução vai continuar por muitos e muitos anos. Então, o nosso Sol um dia vai chegar também, ele vai explodir, e aí vai levar todos os planetas juntos. E isso faz parte do ciclo de Deus. Então, nós passamos da mesma maneira como o ser humano, tudo se repete. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, passando conhecimento para frente, entramos em declínio e o corpo se extingue. O nosso espírito permanece e ele vai se juntar a algumas outras coisas e com novos desenvolvimentos. Se a gente nem considerar o que ele está falando do ponto de vista dos espíritos, os espíritos que habitaram Alexandria estão entre nós, mas mesmo a história, a ciência reconhece que boa parte daqueles costumes foram para o Império Romano e o Império Romano, nós temos um monte de influência, então essas coisas vão transitando. E é o que eu falo, a gente tem uma visão, a gente está no meio da floresta cortando cipó. Então você acha que, acabei de cortar isso aí, não estou saindo do lugar. Mas quando você olha do alto da montanha, e Jesus está olhando há 2,5 bilhões de anos, né?
Ah, não, tudo bem, tá andando, a coisa está evoluindo, entendeu? É que a gente vê um pedaço muito pequenininho, mas tudo isso se aproveita, não só no plano espiritual, como no próprio plano material, né? Seria, pelo que a gente vê no próprio livro, não é o plano também que dê errado, né? A gente vê que, por exemplo, Roma e vários desses, né, Napoleão, eles vieram assim, o plano é que você leve a civilização e faça isso com amor e com caridade. Esse é o plano A. Mas, né, sendo Jesus e os Espíritos, tem plano B, C, D, E. Então, alguma coisa ali deu errado, tá bom, mas não se joga fora do trabalho. Vamos lá. Hoje vocês têm tempo. Enquanto vocês pensam... Não, pode falar. eu já pensei. Então. Eu não sei quantos aqui tiveram a chance de ler esse livro, não sei se você teve e tal, mas da minha experiência, eu li um monte antes, mas faz só acho que uns 2, 3 meses que eu li esse, porque eu pedi uma recomendação lá em casa e esse estava dando sopa lá, e eu falei, vou ler esse livro aqui. Gente, eu fiquei assim, eu falei, nossa, tudo se resume nisso aqui, porque ele conta exatamente desde o começo tudo como começou e as conexões, que são o mais surpreendente para mim, que vem desde a criação de tudo até chegar nos dias assim, atuais da época que foi escrito, né? Mas assim, é fantástico. A minha vontade era que todo mundo que está junto aqui tenha lido para eu falar, você viu aquele pedacinho assim, sabe? Para comentar nesse nível de tanta coisa interessante que tem ali. E um apanhado que faz, que quando a pessoa te pergunta as coisas mais assim, o que é Deus, o que é o universo, eu falo assim, nossa, quase que dá para tirar dali, assim. Lógico que não, mas assim, é tão perfeita a conexão do início até o momento em que o livro foi escrito, que você fica surpreso com alguns detalhes. Então, além disso tudo que eles falaram no resumo, se você pegar o detalhe, é fantasticamente surpreendente. Como boa bibliotecária, o livro está aí, quem quiser. Isso tudo era merchan. Dúvidas? Você tem o ano que ele foi escrito? 1938, ele foi escrito pouco antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e no último capítulo ele fala sobre os efeitos que o homem vai sentir das coisas que vão acontecer logo em breve. Então ele dá um breve panorama do que eles poderiam estar esperando. Você colocou a transição planetária como algo no futuro. E na verdade já começou acontecendo, Exatamente. A gente tem de fato, né, principalmente na época que o Chico falava, né, dessas mensagens, o pessoal ficava esperando que acontecesse de uma hora para outra, né? Mas a gente não sabe. De novo, a gente está olhando um pedacinho pequeno, de repente a gente nem sabe, mesmo em Capela, né, essas civilizações, os incas e os egípcios, mas foi algumas centenas de anos. De repente isso vai passar também um bom tempo e nós estamos no meio do treco já. Fala aí. Em relação à transição planetária, eu vi algumas palestras a respeito desse assunto e alguns palestrantes abordam esse tema de uma maneira um pouco, para mim faz mais sentido, vamos dizer assim. Eles falam que a transição planetária não vai ser percebida no plano físico. Na verdade, a transição planetária é a substituição de espíritos que vão renascer na Terra. Então, as gerações que estão nascendo pela primeira vez na Terra e provavelmente estarem vindo de outras civilizações ou outros lugares, eles vão chegar aqui e também não vão saber que eles vieram de outros lugares, né? Então, e a gente vai sair daqui, vai para outro lugar também, a gente não vai saber que a gente veio daqui. Então é algo que no planeta Terra vai se passar quase desapercebido. Uma das coisas que eu sei que não é nova, mas, por exemplo, já pode ser parte da transição planetária, é o tal da inteligência artificial, né? Que talvez tenha sido trazido para essa civilização no momento adequado. E eu percebo muito esse choque de gerações nas gerações que estão vindo agora, que tem um ponto de vista diferente das gerações anteriores. Para elas é natural. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. E você percebe que os valores são diferentes, é muito diferente essa geração atual.
Então, esse processo, acho que de substituição já começou, como o Edson comentou. Né? E a gente não vai perceber isso, porque a gente vai ver os nossos filhos achando que eles já são reencarnações de nossos avós, e talvez talvez não. Talvez eles estão vindo pela primeira vez. Esse é um bom ponto. Em algum momento do livro, eu acho que ele comenta que esses exilados da capela, nenhum desses lembrava, exceto alguns egípcios. Diz que alguns que encarnaram no Egito, por serem os mais avançados dos atrasados, né? Os mais avançados dos atrasados, eles lembravam. Tanto é que o Egito tinha toda essa cultura da morte, do plano espiritual, tal, que não tanto que tem o Hermes Trismegistus lá, que trouxe os ensinamentos que na época não fazia sentido para ninguém, e só está começando a fazer sentido agora que a gente tem a ciência descobrindo uma física quântica. Então é isso. Eu acho que é um bom ponto. Eu acho que é um bom ponto. A gente está... Uma coisa que eu colocar no livro também, que tem a ver com isso, é como a questão da tecnologia é trazida, né? No momento certo, para cada povo, em situações diferentes. Então, as descobertas e o desenvolvimento vai acontecer naturalmente conforme nós estivermos prontos também. Nada vai vir antecipado, falar, não, vai acontecer aqui só porque a gente está querendo que exista um teletransporte, uma fonte de energia diferente, e a coisa vai aparecer do nada. A gente vai ter que aprender, ter maturidade, aprender as coisas como acontecem, sofrendo também, né? Então, vamos pegar lá a pólvora, ele fala que como os europeus usaram a pólvora que era colocada com fogos de artifício na China para usar como armas de destruição. Então, como essas tecnologias que aparecem, a gente vai usar errado, vai aprender, vai refletir, vai se desenvolver para poder colocar de novo. Então, essas coisas estão chegando, né, conforme a gente está amadurecendo, para que a gente consiga desenvolver também e levar o plano. E aí, uma coisa que eu coloquei numa palestra anterior, né? Como nós deixamos de nos preocupar com o nosso dia a dia, assim, vou ter que passar roupa, vou ter que colher o milho e colher o feijão e cozinhar tudo isso aí, a gente está cada vez menos preocupado com isso. Mas por outro lado, isso é algo que eu sempre penso. Como é estranho ao mesmo tempo você vê nesse mesmo planeta, nessa mesma sociedade, pessoas ainda lutando, pelo menos para ter comida no prato, passando por guerra, ou seja, qual for o motivo, ou por um sistema religioso que atrasa até as mulheres irem para frente, e outra sociedade ali, como você falou, só está preocupada em... Como você vê esse disparate tão grande dentro da mesma sociedade? Assim? Se você pensar na Terra como uma sociedade. Quer começar? Não, para mim, isso corrobora mesmo, né, o que a gente estava falando. Então, essa distância que a gente vê tão grande, talvez seja sinal mesmo de que dessa transição. E aí, esses povos que estão muito mais atrasados, a tendência é, conforme eles vão desencarnando, a próxima encarnação deles não ser aqui mais. Né? E o que para nós aqui é um escândalo, de repente, num mundo mais atrasado, vai ser um exemplo. Entendi. O que eu acho também a oportunidade é dada para todo mundo, pelas sucessivas reencarnações. Então, hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso reencarnar como escravo e aí ser restrito à minha liberdade. E aí, nessa vida como um todo, a gente vai aprendendo, a gente vai amando, a gente vai crescendo, ou a gente vai ficando parado. Né? Então, aqueles que ficam parados vão ter cada vez menos oportunidades. Ou eu fiz alguma coisa tão grave, né? Então eles falam, as reencarnações desses povos, eles falam sobre alguns povos aqui que reencarnam, por exemplo, Esparta, que reencarnou depois um outro povo que também e vai ter que aprender, e vai viver guerreando, vai viver sofrendo, né? Então, aí vai depender muito por exemplo, Brasil, né? Que tem uma religiosidade maior, ensinar esses outros povos, assim, vamos falar sobre sentimento, vamos falar sobre essas coisas que valem para o espírito. E aí os países mais ricos, como é feito também hoje, levar essa tecnologia. Olha, tem lá Ciências Sem Fronteiras, empresas estão investindo em tecnologia para tentar minimizar esses problemas da África, mas não vai ser a gente chegando lá e mandando um monte de dinheiro, um monte de coisa que eles vão se resolver, né? Eles vão ter que vir também, e aí oportunidades que se dão para essas pessoas saírem de lá, irem estudar em outros países, aprender e voltarem. Todo mundo volta, né? Mas você começa a desenvolver, começa a entender a cultura, começa a espalhar isso aí. Né? E todos nós, como indivíduos, como família, como cidade, como
como países, somos um organismo. Então tudo vai depender do que a gente faz. Né? Como a gente pensa, então assim, aquela oportunidade que eu tenho de melhorar também vai dar uma oportunidade para a sociedade que eu vivo melhorar. Se eu me interesso mais pela HOA, né? pela comunidade que eu moro, e se eu vou lá e ajudo a melhorar, todo mundo vai se beneficiar. Agora você fala assim, não, alguém vai fazer, o problema é deles. Né? Aí a gente continua no egoísmo. Né? E aí vai continuar cada vez maior essa distância. Diga. Tricky question. Primeira coisa, vocês acreditam que a percepção da mudança da transição planetária é uma percepção exclusiva dos espíritas? E depois a segunda pergunta vamos dizer que não seja só dos espíritos, mas que seja de outros grupos, né, que tem um nível de consciência mais elevado. Então, por que é que existe tanto temor a respeito da transição planetária? Eu faço a primeira coisa assim. Então lá. A transição planetária, muitas pessoas conhecem. Né? Vários povos, todo mundo falando de alguma maneira sobre isso. Então, sempre teve, da mesma maneira como falaram do Messias, fala-se sobre como a Terra vai melhorar. São apenas visões diferentes. Né? E aí, nessas visões diferentes, cada um vai falar assim, não, vai vir uma bomba que vai acabar. Né? Como veio lá o Apocalipse dos católicos, né? Dos cristãos. E aí, num outro povo vai assim, não, tudo vai mudar e a gente vai viver no paraíso. Né? E aí o outro povo vai falar, não, vai ter um jihad que vai acontecer dessa maneira. Então, cada um vai ter a sua visão e a gente começa a perceber as pessoas falando cada vez mais dessa mudança. Não só da sociedade, mas também do planeta em si. Olha, isso está acontecendo, está vendo? Aí começam a falar sobre... eu lembro quando teve a questão dos maias, né? Os maias falaram que o calendário está acabando, portanto vai ter uma mudança no planeta. Outro povo falou isso aí. Então, sempre teve. E agora, essas contagens estão chegando cada vez mais. Então, é uma coisa generalizada. Mas, obviamente, que quem não tem uma perspectiva religiosa acaba duvidando disso. Fala, não, isso não faz parte do processo. E isso emenda justamente a resposta da segunda pergunta, né? Eu sou um otimista por natureza. Tem aquele filósofo lá que fala que otimismo é uma obrigação moral, uma coisa assim. Então, eu sou um otimista. Mas o ciclo em que nós estamos ainda é um ciclo mais materialista do globo, né? Especialmente agora. Sempre que a tecnologia dá um salto, a gente pende para o lado materialista, aí alguma coisa acontece, a gente vai para o outro lado e por aí vai. Então, eu acho que num mundo que está um pouco mais afastado do lado espiritualizado, é natural esse pessimismo e por aí vai. Mas ainda sou otimista mesmo nesse momento, né? Mesmo nesse momento mais que o pêndulo está um pouco mais para o lado materialista, eu ainda acho que, no geral, no big picture, nós como uma grande comunidade, uma grande família terrestre, estamos andando para frente. Eu sou otimista. Eu acho que tem mais uns 2 minutos aí. Alguém quer colocar ponto, uma Eu pergunta? vou fazer uma colocação. Vai, pode falar. Primeiramente, eu quero dizer que eu não tenho temor absolutamente nenhum na transição planetária, até porque é só uma transição. Né? Em 2012, quando o mundo ia se acabar, né, eu fiz uma pesquisa. No 2000 já ia acabar. No mundo do milênio. Eu vi tanto temor assim nas pessoas que eu falei, peraí, deixa eu fazer alguma coisa aqui para ver se tem algum fato aqui, né? Então, na minha pesquisa, eu encontrei que o mundo tinha se acabado 168 vezes antes do dia 21 de dezembro de 2021. E daí eu disse assim, olha, só tenho certeza de uma coisa que vai acontecer no dia 21 de dezembro, que é eu e minha esposa e outras pessoas vamos celebrar o casamento delas. Então, que foi isso que aconteceu. Quando a gente pensa assim, nesses calendários, nessas coisas todas, eu vejo como
muitas pessoas já falaram, é simplesmente o fim de um ciclo e o começo de outro. Meu último comentário é assim, de novo do ponto de vista do otimista. O que pode acontecer? Você vai ser um espírito ignorante, e esse ignorante é com muito a aprender, no meio do monte de mestres, então, fantástico. Plano B. Você vai lá, você vai num lugar muito mais atrasado, mas lá você vai ser o mestre e vai ajudar um monte de gente. As duas coisas parecem boas, entendeu? É óbvio que talvez tenha que correr de dinossauro, sei lá o que for, mas... Mas essa segunda opção aí de você correr de dinossauro, eu acho pouco provável, porque esse é um dos problemas que eu tenho com esse conceito do expurgo. Porque eu acredito profundamente na infinita bondade e justiça do nosso Pai. Então, o nosso Pai não iria fazer nunca uma coisa para punir essas almas que vivem hoje, né, nesse mundo, e que provavelmente terão que se congregar em um outro mundo que é mais adequado para a condição de evolução deles. Enquanto que esse mundo aqui vai ser deixado a aquelas almas que têm capacidade para evoluir ainda mais, porque já estão preparados de capacidade. Todos nós temos capacidade, mas que estão mais preparados para dar o próximo passo, né, que é juntamente com aquelas outras que também já chegaram nesse nível e vão se juntar. Então, para mim, a Terra vai continuar a ser a Terra, né? Talvez tenha alguns outros desafios que a gente vai ter que superar, por isso que precisa união, que precisa amor, que precisa mais fraternidade, tudo mais, para a gente poder superar. Mas eu concordo com você que o expurgo não é uma punição, mas sem dúvida é um chamado de alerta. Porque vai ser uma situação desconfortável, seja você ir para um mundo nos primórdios. Se a gente usar um pouquinho de imaginação, não precisa ir tanto atrás, vai 200 anos para trás. Não é castigo para ninguém viver 200 anos para trás, mas é uma vida muito mais difícil Hoje para a seria humanidade, para o homem, né? Do que agora. Sem tecnologia. Então, em tudo, né? Em conforto. Sim, e saúde. se você imaginar a nossa vida, né? Se pegar 200 anos atrás, não é uma vida. Expectativa de não vida era deveria 30 ser uma anos. vida muito mais longa, é muito mais difícil. Né? Onde qualquer um de nós teríamos sido tirados desse conforto que nós temos hoje, uma luta diária mais árdua. Então, não que seja um castigo, mas é mais um chamamento para escutas. Quer ficar por aqui, tem que ser. Tem que se melhorar. Melhor você mudar. Tá bom, legal, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas, comentários. Você vê, o tempo voou. Vamos encerrar para a gente passar para os passos. Então vamos fechar os nossos olhos, quem estiver confortável, se acertar na cadeira, sentir a presença dos nossos mentores, que eles tragam para a gente esclarecimento, tranquilidade no nosso coração, nos ajudem a nos equilibrarmos com o passo que nós teremos agora, e a bênção para essa semana, que a gente possa refletir e voltar aqui na próxima semana para aprender mais, discutir mais, crescer mais. Ampara também, Senhor, o nosso lar, que assim seja.